Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, que narra, louvado seja Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Nascimento de Jesus que, ainda que as pessoas o celebrem em dezembro, né? O Natal, a data do nascimento de Jesus, na verdade, é desconhecida. Segundo a maioria dos estudiosos, é provável que ela tenha sido na primavera, lá na Palestina, que corresponde ao calendário ocidental, ao nosso calendário, os meses de maio e junho. Então, o dia 25 de dezembro é, na verdade, uma coisa assim, descartada para o nascimento de Jesus. Sabe-se que há uma motivação pagã para a ocasião do Natal no dia 25 de dezembro, né? Que aí a gente percebe com maior nitidez que não tem nada a ver em si com o nascimento de Jesus. Até porque no Natal do mundo ocidental, o personagem principal é o Santa Claus, o ídolo americano, o Papai Noel. E aí essa confusão de datas evidencia-se que, na verdade, o Natal de que se tanto fala não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Essa é a primeira coisa que queremos pontuar aqui. Respondendo à pergunta que foi feita, porque no livro de Mateus fala de magos e no livro de Lucas fala de pastores, a primeira hipótese que a gente faz é que são duas situações diferentes, não é? Duas situações diferentes, mas é importante considerar que os magos, a que se refere o texto sagrado, eram pessoas que, na verdade, não podem ser confundidas com os magos que se refere ao mundo moderno, não é? Quando o ser mago não é o ser magro, não é o ser mago nos tempos atuais, tem a ver com o espiritismo, né? Tem a ver com o espiritismo científico, para a gente ter uma ideia melhor do que se refere aos magos em tempos modernos, nos dias atuais. Os magos do qual se refere o texto sagrado, eles eram, sem dúvida, astrólogos, mas era uma astrologia que se diferenciava desse ramo espírita nos dias de hoje. Segundo a consulta que a gente pode fazer tanto na Bíblia de estudo pentecostal como
na Bíblia do Dr. Shedd. Inclusive, os irmãos que quiserem adquirir essas Bíblias, os irmãos podem se dirigir lá à Banca Desperta para Cristo, não é? Então, os magos, eles tinham um trabalho científico, não é? Mas nada a ver com o espiritismo científico nos dias de hoje, que tem a questão da superstição, da magia, da impostura, né? Os magos, sim, eles eram estudantes da astrologia, e o grande indicativo da presença deles na visita à pessoa do Senhor Jesus era exatamente para mostrar o quanto o Senhor Jesus era soberano e todos estavam curvando-se perante Ele, reconhecendo exatamente a soberania de Jesus sobre as trevas, considerando exatamente a soberania de Jesus sobre tudo e sobre todos, não é? Mas esses magos aqui, quando você lê Lucas, capítulo de número 2, versículo de número... Deixa eu conferir aqui. Lucas capítulo 2, é o próprio texto de Mateus 2. Mateus capítulo 2. O versículo... Deixa eu só conferir aqui. Louvado seja Deus. 2:16 de Mateus. Que vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do tempo qual com precisão se informara dos magos. Esses magos, conforme inclusive diz o texto do versículo 1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, ao tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E lá no versículo de número 2 e 3, e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, quando ouve aquilo, perturba-se, e toda Jerusalém com ele. E é quando ele congrega os príncipes, os sacerdotes e escribas do povo e pergunta onde havia de nascer o Cristo. O versículo 7 é o que eu quero, que eu estava procurando. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que eu vá e o adore. E tendo eles ouvido, estou lendo Mateus, capítulo 2, versículo 9 agora. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente
ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostraram-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então você observa que há uma aparição, que eu quero chamar a atenção, né, que há uma aparição dos magos, mas há uma outra aparição, que é a que Lucas se refere, né, de pastores. Que guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. Então, há a aparição dos magos, né? E quem os magos sabem por causa da estrela que vê. Só que os pastores, que já é outro grupo de pessoas, são anunciados pelos anjos. Os anjos que dizem a esses pastores que lhes trazia nova de grande alegria, que seria para todo o povo. Louvado seja Deus. Então são situações diferentes. É bom deixar bem claro isso, né? Não há contradição bíblica. Só entender que há situações de grupos diferentes visitando o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Isso é referência, inclusive, que Jesus é para todos. Que Jesus é para todos. Né? Louvado seja Deus. Pronto, depois dessa explicação, a gente volta a pontuar aqui, né? Louvado seja Deus. O capítulo 2. Bendito é o nome de Jesus. A gente volta a pontuar aqui o fato de Maria. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, já neste capítulo. Isso, versículo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Aí volto a dizer, né, o que já pontuamos no capítulo 1 de Lucas, que a virgindade de Maria se deu até ela ter Jesus. Depois ela conhece José, com quem ela estava casada. Com quem ela estava casada. Louvado seja Deus. Eu li numa versão ainda ontem que ela estava comprometida com ele para casar-se, diz assim. Isso não diminui em nada Maria. O que não se pode, independente de qualquer coisa, é estar venerando ela, adorando ela. Como até um padre um dia desse falou, que Maria deve ser colocada no lugar dela, né? Que Maria deve ser colocada no lugar dela. Ou seja, ele foi muito consciente, pelo menos foi o posicionamento dele, de que quem deve ser adorado, quem deve ser venerado é Jesus. Pela própria declaração do anjo, louvado seja Deus,
que ele, Jesus Cristo, é o Salvador. Que ele, Jesus Cristo, é o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Ele é o Salvador e Senhor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por isso é que as atenções devem estar única e plenamente voltada para o Senhor Jesus. Como eu li até o versículo de número 24, se faz necessário falar sobre duas coisas aqui. A circuncisão de Jesus, porque a circuncisão no Velho Testamento foi a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. E ser circuncidado, louvado seja Deus, era fazer parte das promessas que Deus fez a Abraão. Glória a Deus. Para ser co-participante das promessas que Deus fez a Abraão, para ser espiritualmente judeu, tinha que ser circuncidado. Depois que Deus chamou Abraão para formar o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu. Diga-se de passagem que ser judeu é da tribo de Judá, é ser israelita. Mas especificamente da tribo de Judá, a tribo que foi escolhida por Deus como a tribo real. Até porque foi escolhida por Deus para ser a tribo real, porque quando o reino de Salomão foi dividido em reino norte e reino sul, a tribo de Judá ficou no reino sul e foi a tribo que não abriu mão dos princípios divinos. Ficou Judá e Benjamim. Como Judá era a tribo maior, ficou como a tribo predominante. Até os levitas tinham ido para o reino norte. Depois é que os levitas vêm para o reino sul. E numa briga que Josias teve com... Deixa eu ver se é Josias... Teve com o pessoal do Reino Norte, ele até reivindica isso. Ele até reivindica isso. Que eles, o Reino Sul, não tinham desagradado a Deus, e sim o Reino Norte. Aliás, Abias pelejando contra Jeroboão, lá em 2 Crônicas, capítulo 13. Porque a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde Abias havia reinado, glória a Deus. Ele faz menção no versículo 5, 2 Crônicas 13, que Deus estabeleceu um pacto de sal, um pacto inviolável com Davi. E ele vai à peleja contra Jeroboão, vindicando exatamente os princípios e os valores divinos. Louvado seja Deus. Porque o Reino Norte tinha com eles bezerro de ouro. O Reino Norte tinha lançado fora os sacerdotes do Senhor.
e fizeram para si sacerdotes. Tinham então abandonado os levitas. E aí Abias diz que quanto a eles, o Reino Sul, não haviam deixado ao Senhor. Não é? Louvado seja Deus. Então a tribo de Judá, ela não é escolhida assim aleatoriamente, não. É porque os judeus tinham se pré-reservado na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus dá prioridade a quem dá prioridade a Ele. Como está escrito no Salmo 25, para com os sinceros, tu se mostra sincero. Para com os sinceros, Deus se mostra sincero. Hã? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, voltando aqui ao capítulo 2 de Lucas, louvado seja Deus. Nós pontuamos este fato de que Jesus é circuncidado para que, inclusive, faça-se jus no mundo espiritual ao ele ter cumprido a lei. E não só a circuncisão, como também a apresentação que é feita dele no templo. Conforme está escrito na lei, que todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, os pais de Jesus, como bons judeus que eram, fazem esta consagração do menino ao Senhor. Claro que eles também, a princípio, desconheciam a grandiosidade de Jesus. Eles desconheciam a grandiosidade de Jesus. A gente percebe isso no decorrer da relação deles com Jesus, conforme já vimos em Mateus e Marcos, nós vamos ver com uma certa precisão aqui em Lucas, não é? Glória a Deus, e no Evangelho, segundo escreveu São João. Eles nem se davam por conta, na verdade, de quem era Jesus na prática. Apesar de toda a manifestação celestial e divina em torno da gestação de Maria, que foi envolvida pela virtude do Altíssimo, teve a revelação do anjo, teve a revelação do Espírito Santo e ter ficado grávida miraculosamente. A gente percebe até um certo momento que não havia muita percepção disso por parte deles. Não é? Só vão se apurando disso quando Jesus mesmo vai fazendo algumas imposições, como aquela que se registra unicamente no livro de João, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus diz assim a Maria, que para muita gente diz respeito, mas não é: que tenho eu, mulher, contigo? Não é chegada a minha hora. Não é? Só para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Por isso que eu fui buscar isso lá em João. Essa fala de Jesus lá em João. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é interessante também, já aqui em Lucas capítulo 2, no versículo 49, quando acham Jesus, porque os pais vão para a festa, depois vão embora para casa, e depois, quando se dá conta de Jesus, que voltam, ele está no meio dos doutores, e aí Jesus pergunta a eles: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai?
versículo 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Só que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Louvado seja Deus. Então não havia, a princípio, muita percepção assim clara, evidente, direta da parte de Maria e José com relação à própria deidade de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos continuar tratando sobre isto, pontuando aqui esses aspectos na segunda parte desta abordagem do capítulo 2. Amém? Agora vamos de música. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.